ontem vocês acompanharam conosco desde o iniciozinho, né, da manhã, ainda madrugada, até no meio da manhã, né, a situação de muitos dos trabalhadores que tentavam chegar ao trabalho, ao destino, estudantes, né, indo para a escola, e por conta da paralisação do transporte coletivo, tiveram que recorrer a inúmeras outras estratégias, né? E uma delas, gente, foi o transporte por aplicativo. Vocês próprios nos relataram, né, ao longo da manhã de ontem, que a chamada cobrança dinâmica, né, ela estava lá nas alturas. Teve um episódio de um repórter nosso, né, que simulou uma corrida que não passa de 10, 15 reais para 60 reais, né? E do Christian, lá na Serafim Derenze, para a Rede Gazeta. Teve um outro também que disse que não gasta mais do que 12 reais saindo do centro de Vitória para a Rede Gazeta, estava dando 80. Passei por isso também, Fernanda. Foi, Adalberto, gente, saindo de casa ontem. Uma simulação que geralmente lá de Barcelona, na Serra, aqui para a Rede Gazeta em Bento Ferreira, Fernanda, eu gastaria 35 reais, estava dando 110 reais. Pois é, e aí, né, como é que o consumidor pode se proteger de situações como essa? Por isso que nós fomos atrás do Procon, inclusive que já está fazendo um alerta desses preços altos aos aplicativos. A Letícia Coelho Nogueira, ela é diretora-geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, está ao vivo conosco. Letícia, bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia, Adalberto e todos os nossos ouvintes e consumidores atentos, capixabas, à CBN. E agradeço, mais uma vez, por esse espaço de orientação ao consumidor, para que a gente possa, então, agir na proteção efetiva de todos os consumidores capixabas. Então, é a história, né, da procura, né? É a história da procura, mas dessa vez é um pouco diferente, Fernanda. Não sei se a gente recorda em todos os outros nossos diálogos, eu sempre coloco que quando o consumidor ele se torna meio que refém de determinado produto, aí sim eu posso começar a falar em vantagem excessiva, em abusividade, que em um aumento de uma vantagem que é considerada desproporcional, e que aí sim a gente entraria numa prática abusiva que está vedada, né? Que é vedada pelo artigo 39 do CDC. Então, eu também fiz essa simulação, eu também moro na Serra, sou quase vizinha de Adalberto, e eu fiz uma simulação para vir para o trabalho de Uber, porque assim que eu vi a paralisação por conta da Assembleia, né, das diversas assembleias que aconteceram nas garagens de ônibus, eu também fiz essa simulação, e normalmente o que eu gastaria para chegar aqui ao Procon seria em torno de 40, 45 reais, e estava dando mais de 150 reais. Então, eu fiz justamente para poder compreender se esse valor um pouco acima, talvez encontrasse alguma justificativa na lei da oferta e da procura, na liberdade econômica, mas nós também, obviamente, aqui enquanto proteção de defesa do consumidor, o nosso olhar é para analisar se houve ou não uma prática abusiva. Então, na nossa concepção, carece sim de uma justificativa. Não é um caso, por exemplo, que a mão de obra ficou mais cara ou que o insumo ficou mais caro e que por isso houve essa elevação de preços. Então, carece que essas empresas apresentem sim algumas justificativas para o Procon estadual e, obviamente, para o consumidor capixaba. Como é que vocês fizeram? Vocês notificaram os aplicativos? Nós estamos finalizando hoje as últimas notificações, começamos ontem, vamos finalizar hoje. Inclusive, quero pedir ajuda nesse espaço para que os consumidores encaminhem pelo WhatsApp mesmo do Procon estadual as suas reclamações. Adalberto, manda sua simulação para a gente. Acredito que quase todos os consumidores printaram e colocaram nos seus stories com muita indignação, mas poucos acabam formalizando essa reclamação. Então, até para fortalecer um pouco mais o nosso procedimento, lá no início do ano nós fizemos uma notificação para algumas empresas, né, de transportes por aplicativo, pelo fato de que isso acontecia muito no verão de Guarapari, né? E a partir das manifestações dessas empresas, nós já deliberamos por uma sanção administrativa que está lá
hoje na nossa diretoria jurídica para poder aplicar a sanção. Então, esse preparatório, essa fase preparatória em que a gente recebe as reclamações, analisa, dá uma oportunidade para que as empresas se manifestem, ela é fundamental. Por isso, a gente, mais uma vez, orienta os consumidores. Não deixe de registrar a sua reclamação, que fortalece esse procedimento do PROCON estadual e dos PROCONs municipais também. Olha só, ontem, inclusive, né, Letícia, vários taxistas conversaram conosco, né, através do nosso número de mensagens, dizendo o seguinte, que essa, inclusive, é uma desvantagem na própria profissão, porque eles estão lá, né, com o precinho deles tabelado, né, por conta da quilometragem que é cobrada, né, pela cidade, pelo município. E o aplicativo tem essa situação de que quando há... E não é só dia de greve, é dia de chuva também, né, Letícia? Dia de chuva também, eles botam... Ou então dia de show, o preço vai às alturas. Foi muito interessante essa ponderação, Fernanda, e vou fazer até esse movimento junto com o Sindicato dos Taxistas, porque uma das questões que configura uma cobrança... indevida ou excessiva, é justamente quando traz um desequilíbrio no mercado econômico. Então, se a gente comprova que eu estou trazendo um desequilíbrio econômico, eu consigo fundamentar ainda mais que essa prática desse dinâmico, que o consumidor não entende muito bem, que também já encontra um outro problema, porque toda a informação precisa ser muito clara, precisa e adequada ao consumidor. Então, a gente encontra aí mais elementos que podem fundamentar essa sanção a esse transporte por aplicativo e mudar, inclusive, a prática que, ao nosso ver, tem grandes indícios de prática abusiva. O Max, né, é um taxista que está agora escrevendo para a gente, ele diz o seguinte, olha, faça chuva, faça sol, o meu preço é sempre o mesmo, é o da bandeira, né? Uhum. E não é o que acontece com os outros. E tenho 2 motores de aplicativo que fazem uma observação muito importante. Ele diz o seguinte, as cobranças abusivas, elas estão vinculadas diretamente à plataforma, porque o motorista não fica com esse ganho. Ele está falando, olha, fiz uma corrida de R$150, no qual, para mim mesmo, ficaram só 60. Tem um outro, esse é o Jânio, o Clebson também, olha, eu fiz uma corrida de R$96, é isso? E fiquei com 34. Uhum. Nós sabemos que é a plataforma, né? Embora, nem que se fosse o motorista que ficasse com esse valor, a relação de consumo entre as partes, entre o consumidor e o fornecedor, não é com o motorista, é com a plataforma. Por isso que as notificações e todas as sanções aplicadas, elas são diretamente às empresas de transporte de aplicativo e não ao motorista em si. Uhum. Tá? Então, nesse caso, mesmo quando acontece qualquer situação e que se porventura houver algum equívoco de comportamento do motorista, como foi o caso, né, que nós relatamos no início do ano, de motoristas pontuais que não iam buscar o consumidor, que só aceitavam levar o consumidor se fosse negociado fora da plataforma. Então, mesmo que seja um comportamento inadequado do motorista, quem responde pelo procedimento é o transporte de aplicativo. Ou seja, é com eles que o consumidor tem uma relação de consumo nessa contratação. Entendido. Eles já têm o chamado preço dinâmico, né? Que é o popular, né? O aumento de preço. Eles deveriam deixar, então, de ter essa modalidade? Esse preço dinâmico, se ele tiver todo lucro, digamos assim, que tenha um aumento dentro de uma margem aceitável, é justamente esse trabalho que os nossos técnicos vão fazer de analisar cada cálculo a ser apresentado, porque na nossa notificação a gente solicita exatamente isso. Tem que vir um detalhamento do preço dinâmico, qual foi a ferramenta, qual é o algoritmo, como que chegou naquele valor. Então, eles vão ter que apresentar esse detalhamento desse cálculo. Então, todo o lucro que seja dentro de uma margem aceitável, digamos assim, né? E é essa grande dificuldade quando a gente não tem uma situação que demonstra claramente um desequilíbrio econômico ou que o consumidor de fato não pudesse ter uma outra alternativa,
aí a gente está falando só de lucro, né? Então ele pode colocar, entre aspas, o preço que ele quiser, porque ele tem uma liberdade econômica. Mas quando a gente enquadra nessas questões que não tem uma justificativa plausível para aquele cálculo que foi feito do aumento, ou que o consumidor não tem uma outra alternativa de contratação, aí a gente está falando que ele não poderia exercer. Entendi. Então, a gente vai analisar, neste momento, o preço dinâmico deste dia específico, deste momento específico, desta situação que aconteceu. Mas é claro que, a depender da resposta que chegue, isso muitas vezes avança para novos procedimentos. Entendido. Então, hoje vocês já começam a fazer essas simulações para poder fazer o comunicado. Exatamente. Então, essa notificação é uma notificação, a gente fala notificação, Fernanda, mas é uma notificação solicitando uma manifestação da empresa que tenha que trazer também documentos comprobatórios. Uhum. Então, ele vai ter que dizer por que Adalberto precisou pagar 3 vezes mais para chegar na CBN para trabalhar. Então, qual foi o cálculo? Por que chegou-se a esse valor? Qual foi a ferramenta que foi utilizada? Então, eles vão ter que apresentar comprovações. Mas a gente já adianta aqui que trata-se possivelmente de um aumento sem justificativa, tendo em vista porque se tornou um aumento desproporcional. A gente sabe que em alguns momentos a lei da oferta e da procura gera um aumento um pouco significativo, como dia de chuvas e outras questões, mas no caso ontem da paralisação, os aumentos relatados e que nós recebemos muitas vezes por parte da mídia mesmo, tem mostrado valores elevados em 3, 4 vezes. Então, a gasolina não aumentou, né? Então não houve nada que aumentou nesse percurso pela manhã para justificar que esses aplicativos precisassem cobrar tão mais caro ao consumidor capixaba. Eu vou encerrando aqui com mais outros 2 ouvintes. A Vilma, preço tabelado do táxi é muito bom. Na verdade, é o valor da bandeira, né? Que é tabelado, né? Mais fixo, né? É fixo, né? Que você já faz o cálculo certo. E o Clebson fazendo também um outro importante contraponto, dizendo o seguinte: no dia a dia, andar de aplicativo é sempre muito mais em conta, Letícia. E aí o equilíbrio vem dos dias normais, entendeu? Não, é verdade. Por isso que eu também utilizo bastante o aplicativo para me locomover dentro dos meus compromissos pessoais. E aí, por isso que eu fiz questão também de fazer essa simulação. Já precisei me dirigir ao trabalho também por meio de transporte de aplicativo. Por isso que eu fiz questão também de fazer essa simulação para ter esse histórico. E aí, mais uma vez, Fernanda, pedir essa ajuda ao consumidor. O WhatsApp do Procon é o 27 3134 8499. É rapidinho, é só printar ou essa reclamação que você já formalizou na imprensa, encaminhar também para o WhatsApp do Procon, pedir também à própria imprensa, se quiser nos encaminhar o que tiver aí de abusividade ou de indício de abusividade para fortalecer os nossos procedimentos. Tá certo. Então, quem tiver um print aí, um comprovante de quanto que pagou pelo serviço de aplicativo e que julgou ele como abusivo, né? O Procon está tomando as providências já a partir de hoje com as empresas que gerenciam esse serviço. Exatamente. Estamos à disposição mais uma vez. Agradeço a CBN por abrir esse espaço e, mais uma vez, convido o capixaba a formalizar suas reclamações aqui no Procon Estadual. Obrigada, Letícia. Bom trabalho para vocês aí, hein? Obrigada. Bom dia, bom dia.